Olá, queridos amigos e irmãos, paz seja com todos. Graças a Deus por mais um dia de vida que o Senhor nos dá para estarmos aqui e aprendermos de Sua palavra. E no dia de hoje veremos algumas lições interessantes que Salomão nos trouxe sobre como nos comportar em determinadas situações. São orientações simples, objetivas, bastante rápidas, mas que produzem um efeito muito grande nos nossos relacionamentos. Mas antes, vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, queremos pedir perdão por nossos pecados, pedir a Tua graça e que o Teu Santo Espírito venha nos iluminar para que possamos compreender a Tua palavra e colocá-la em prática. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Hoje, prosseguindo a nossa viagem pelo livro de Provérbios, entraremos no capítulo número 26. E dele veremos uma introdução, provérbios diversos e uma conclusão. Introdução. Salomão continua a nos trazer provérbios sobre diversas áreas da vida. Nesse capítulo, 16 dos 27 versículos tratam do nosso relacionamento com as pessoas. Algumas simples e pequenas ações podem gerar grandes mudanças em nossas vidas. Salomão ele volta a repetir alguns provérbios que já falou alguns capítulos atrás e que voltará a falar também mais alguns capítulos à frente. Por quê? Porque são por demais importantes. Falamos aqui que a maioria destes versículos, neste capítulo, fala sobre o nosso relacionamento com as pessoas. E por que é tanto falado neste capítulo sobre o relacionamento com as pessoas? Porque relacionamento com as pessoas afeta o nosso relacionamento com Deus. Não há como estar bem com Deus estando mal com as pessoas, estando mal em casa, estando mal com os vizinhos, com os colegas de trabalho. Salomão ele nos orienta sobre a forma de agir para nos darmos bem na nossa vida e no nosso relacionamento com Deus. Vamos aos versículos. Não presumas do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Salomão está dizendo o quê? Não se jacte, não se gabe, não conte vantagens do dia de amanhã. Não diga que, no dia de amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou me dar bem, eu vou ganhar dinheiro. Não fale isso. Tiago, ele nos orienta a dizer que, se Deus quiser, se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas não sairmos dizendo que faremos, que aconteceremos, que produziremos, que vai acontecer isso ou aquilo. Não. Tiago chega a dizer que esse tipo de presunção é maligna, é diabólica. Confie em Deus. Viva o dia de hoje. Se Deus te deu um plano para agir no dia de amanhã, guarde esse plano no teu coração. Não saia espalhando uma estratégia que Deus te deu. Muitas pessoas acabam ficando prejudicadas em muitas situações porque falam demais. A boca o atrapalha a subir na vida. José passou por muitos aborrecimentos, e alguns dos quais eu sinceramente acredito que ele não teria necessidade de passar, mas era um rapaz que falava demais. Ele não seguiu o exemplo da santa mulher que foi Maria, a mãe do nosso Salvador Jesus Cristo. Na medida que as pessoas falavam as coisas para Maria acerca de Jesus Cristo, quando bebê, quando criança, a Bíblia diz que Maria guardava as palavras em seu coração. Maria não saía divulgando para os outros aquilo que ela sabia. Maria não era linguaruda, não era fofoqueira. Então siga o exemplo de Maria. Não conte com o dia de amanhã, viva o dia de hoje. Não conte as estratégias que Deus te deu para abrir um negócio, para divulgar o teu negócio. Coloque-as em prática, porque senão as pessoas vão ouvir e vão colocar em prática aquilo que Deus deu e que era para você desfrutar, e que você não desfrutou porque teve a língua grande. Louve-te o estranho e não a tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Aqui a Bíblia diz que quem deve te elogiar são os outros. Você não deve contar vantagem de si. Você não deve se gabar para as pessoas. É errado sair contando vantagem do que você fez, deixou de fazer.
Não, deixe que as pessoas vejam. Que os outros te reconheçam, que os outros te elogiem. Não saia contando vantagem para os outros. Não faça como aquele rapaz que na roda de amigos, depois de contar muitas vantagens de si, falou: bom, gente, eu já falei demais acerca de mim. Agora é a vez de vocês falarem bem de mim. É muita arrogância, não é? E tem um e outro atrapalhado que faz isso ainda. Pesada é a pedra e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que elas ambas. Pedra é pesada, areia é pesada, mas a ira de uma pessoa insensata, uma pessoa que não tem juízo, uma pessoa que não tem noção, é muito pior que isso. Uma pessoa insensata, quando esquenta a cabeça e se revolta, sai de perto. O desastre que ela causa é algo terrível. Lembra-se do Hulk? O Wolverino? Então, esse era o verdadeiro Hulk, não esse que aparece aí nos dias de hoje. Mas, brincadeiras à parte, a ira do insensato. Por quê? Existe outra ira? Existe outra ira. Ué, mas ira não é ira? Ira é ira. Mas há iras diferentes. Exemplo, Salmo 7, versículo 11. A palavra de Deus diz, ali em Salmo 7, versículo 11, que Deus é um Deus que se ira todos os dias. Está decepcionado? Não, não se decepcione. Deus é amor. Sim, Deus é amor. Deus é justiça. E Deus se ira todos os dias. Não é contradição. Nós podemos nos irar? Podemos nos irar. Não, a ira abriga-se no seio dos tolos. A ira abriga-se no seio ou no coração das pessoas que são tolas. As pessoas que são tolas acobertam, abraçam a ira e guardam a ira para si. Aqueles que guardam a ira para si, querem andar irados, esses são tolos. Nem sonhe em pensar isso, que Deus seja tolo porque Deus se ira todos os dias. Não. A ira do tolo é uma ira insensata. É uma ira tola. É uma ira incontrolável. É uma ira prejudicial. Vamos lá. Falamos sobre a ira e o conceito de ira que é mais comumente divulgado é que ira é uma revolta. Mas pode haver uma revolta santa? Pode haver uma ira santa. Se Deus se ira todos os dias, você acha que é o diabo que vai tentar Deus para Deus se irar? Você acha que é o diabo que vai deixar Deus irado? Não. Vamos a um exemplo. É correto se irar? Depende da ira. A ira de um insensato, ela reflete em atos agressivos. Um insensato, quando irado, ele parte para cima, dando soco nas pessoas, agredindo as pessoas. A ira de uma pessoa sensata, ela não é demonstrada através de atos agressivos. Quer um exemplo? Como você pode se irar e não estará incorrendo em pecado? Simples. Você toma conhecimento de um crime hediondo, de um crime horrível, de um crime bárbaro, de um abuso indescritível. Você não pode olhar para aquilo e falar: foi da vontade de Deus, foi Deus que quis. Deus não quis aquilo coisa nenhuma. Aquilo foi obra do diabo. A malignidade no coração do homem que o levou a praticar tal ato. Você não pode se alegrar com aquilo. Absurdo. Não pode ficar inerte diante daquilo. Não pode ficar imparcial diante daquilo. Você tem que reprovar aquilo. Aquilo é repugnante. Aquilo é repulsivo. Aquilo é algo por demais desagradável. É terrível. E você pode sim ficar irado, ficar revoltado, ficar inconformado com aquilo. Muitas vezes a ira é traduzida pela palavra inconformidade. Não, eu não me conformo com tal coisa.
O fato de você não se conformar com algo, não aceitar algo, não deixa de ser uma ira que você tem. Há graduações de ira. Eu não me conformo com isso. É uma coisa, mas há outras coisas com as quais você se expressa de uma maneira demonstrando mais ainda o teu inconformismo. Você ouve uma notícia e fala, não é possível, não dá para aceitar. E realmente não dá para aceitar. E a diferença de um insensato, de um tolo e você, é que você não vai fazer justiça com as próprias mãos. O tolo parte para cima para fazer justiça com as próprias mãos. E isso gera consequências graves. Não seja tolo. Se você se irar, por gentileza, não se torne uma pessoa agressiva, porque se tornar agressiva, você será uma pessoa tola. Não aceite algumas situações de maneira impassiva, como se aquilo fosse a perfeita, completa e agradável vontade de Deus, porque não é. Se revolte contra aquilo, mas se revolte da maneira correta. Tudo bem? Ficou claro? Espero que sim. Prosseguindo. Cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem parará perante a inveja? Já vimos que a ira impetuosa, a ira de um tolo, o furor de um tolo é terrível, mas tem algo pior ainda que esta ira incontrolada, descontrolada. É a inveja. A inveja, o que é a inveja? É o desgosto pela felicidade dos outros. Já falamos nas aulas anteriores que inveja não pega. A pessoa tem inveja de você, não se preocupe. Aquela inveja não pega. Mas inveja pega? Pegou no coração daquele que teve inveja de você. A inveja faz mal para quem tem. Tá certo? A inveja pode atrapalhar? Pode, por isso você deve vigiar. Se afaste de pessoas que são invejosas, porque elas vão fazer de tudo para tirar você do estado de felicidade que você se encontra. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. A palavra de Deus diz que é muito melhor ser corrigido do que ser amado em silêncio. O amor em silêncio não produz resultados tão bons quanto uma repreensão aberta. Um amigo que chega e te corrige, coloca o dedo no teu nariz, põe o dedo na tua ferida, é um amigo de verdade. E isso tem que ser mais valorizado do que aquele que só diz que te ama. E, prosseguindo a ideia do versículo número 5, fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Que eu acabei de dizer, verdadeiro amigo põe a mão na ferida. O que é colocar a mão na ferida? É uma expressão utilizada que representa, na verdade, uma situação em que um amigo chega e toca em um ponto que naquele momento chega a ser desagradável, mas é necessário. Da mesma forma que um médico, para fazer um curativo, causa alguma dor ao paciente, assim um verdadeiro amigo, para corrigi-lo, acaba expondo a um certo constrangimento. Ele chega e fala, rapaz, o que você fez não foi legal. Como não? A princípio até dá uma estrelada, sim, mas depois para pensar, realmente o que eu fiz não foi legal. Mas os beijos do que aborrece são enganosos. Tome cuidado com aqueles que bajulam, com aqueles que querem ficar só te elogiando, com aqueles que vivem falando muito bem de você e nunca te contraria em nada. Pode não ser um bom sinal. Os meus pais me corrigiram, minha esposa me corrige, a minha filha muitas vezes fala, pai, não ficou legal isso. Eu falo, é verdade, filha, me perdoa e prossigo a minha vida e me corrijo. E sei que fazem isso comigo porque me amam. Se não me amasse, não me corrigiriam. O inimigo queria mais, era que eu me lascasse mesmo. Mas meu pai não quer que eu me lasque, minha mãe também não.
nem minha esposa, nem minha filha, nem os meus verdadeiros amigos. Por isso eles me corrigem. Mesmo que no momento eu não tenha aquela alegria por ter sido corrigido, mas depois eu me alegro. Então fiquem à vontade para me corrigir. Com amor, tá? Porque senão eu fico triste demais. Então vamos lá. Gostei desta imagem. Uma pessoa que ficou pensativa logo depois de ter sido corrigida. Não é pelo fato de você ter sido ferido ou ter se sentido ferido com uma correção que aquela pessoa não te ama. Não, aquela pessoa te ama. Por isso é que ela te corrigiu. Enxergue aquela pessoa como se você visse um médico ou um enfermeiro, uma enfermeira fazendo um curativo. Imagine tirando um curativo e colocando outro. Vai puxar o esparadrapo, aquilo não vai te dar uma sensação de prazer e nem de alegria. Você não vai falar, muito obrigado, meu amigo, porque você puxou esse curativo e agora vai fazer um novo curativo para melhorar o meu estado físico. Nada disso. A primeira coisa que vem à mente para a pessoa falar quando recebe ali um puxão num curativo é o quê? Não. Cristão não xinga. Cristão fala misericórdia. Não, não faz isso não. Palavrão não existe no vocabulário do cristão. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. Ou para a alma faminta, o amargo se torna doce. A alma farta, a alma que está cheia, ela, ao invés de se deliciar com o mel, que era o alimento mais doce conhecido da época, ela despreza favos de mel. A boca chega a salivar de olhar uma imagem como essa. Imagine dando uma mordida num favo desse de mel. Os diabéticos que nos perdoem, mas é uma tentação. A alma que já está farta, ela despreza a comida, já está com a barriga cheia, não se interessa por alimento. Uma criança que já está com a barriga cheia, fecha a boca na hora de comer, enquanto aquela que está faminta, venha, come parecendo um poço sem fundo. O que significa isso? Enquanto alguns desprezam favos de mel, para outros, qualquer amargo é doce. Há muitas pessoas que têm muitas oportunidades na vida e não dão valor para estas oportunidades e deixam essas oportunidades escaparem por entre os seus dedos, pelo vão dos dedos. Não seguram direito as oportunidades. Desprezam aquilo que tem. Muitas vezes as facilidades da vida faz com que as pessoas se acomodem e comecem a rejeitar algumas coisas. Enquanto se a mesma oportunidade fosse dada para outra pessoa, ela agarraria com unhas e dentes e não largaria. Tome cuidado, será que você não está desprezando algumas oportunidades que Deus te dá pelo fato dele ter te dado muita coisa? Não espere perder aquilo que você tem para dar valor às coisas que você tem. Saiba valorizar aquilo que Deus te deu. Qual ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lar. O que Salomão quis dizer com isso? Salomão quis dizer o seguinte, que o ninho é o local de segurança, é o local de refúgio, é o local onde uma ave geralmente permanece com seus pais e em segurança, abrigado dos perigos. Não está em qualquer lugar, não está no chão, não está no ninho de um outro animal, está em seu próprio ninho. Assim também o homem deve permanecer junto do seu próprio lugar. Da mesma forma como a ave se afasta do ninho, se expõe a perigo, um homem que não anda por onde deveria andar também está sujeito a perigos. Vou dar um exemplo. Se você tem que passar por um determinado local perigoso à noite, se você tem que passar por ali, é o caminho e não tem como você escolher um menos perigoso, vá por aquele caminho que seja menos perigoso. Se não tem outro, é aquele mesmo. Vá por ali
crendo que Deus vai te guardar. Agora, se você tem um caminho mais seguro, por que você vai pelo mais perigoso? Isso não é aconselhável. Ah, Deus guarda. Não, Deus não vai te guardar coisa nenhuma se você fizer a coisa errada. Você vai se afastar do ninho, vai se afastar da segurança. Se você se afastar daquela segurança onde Deus te colocou, você vai se expor a perigo. E não há necessidade disso. Procure ficar no lugar que Deus quer que você fique. Faça aquilo que você tem que fazer. Não queira inventar coisas que sejam arriscadas. Não queira se afastar do ninho. Ninho é um local de segurança. Eu trouxe aqui como exemplo este passarinho, o João de Barro. Gente, esse passarinho é incrível. Como que Deus deu sabedoria para ele. E Deus fez alguns passarinhos dessa espécie com uma capacidade fora do comum. Alguns são serventes de pedreiro, pode ser comparado, que fazem a sua tarefa de maneira brilhante, como esse daqui. Mas alguns não são engenheiros, são pós-graduados. Esse daqui construiu um edifício e um condomínio, na verdade, é um condomínio de edifício. E alguns vão além. Quando você pensa que não é possível se superar, você encontra um que mandou instalar um sistema de vigilância em sua casa. Não foi o João de Barro que pediu para instalar a câmera. Deixa para lá. Ele construiu depois que a câmera já estava colocada. O óleo e o perfume alegram o coração. Assim, a doença do amigo com o conselho cordial. Salomão está dizendo aqui que o perfume, que também é uma mistura de óleo, traz alegria para o coração. É gostoso sentir o cheiro, o aroma de um bom perfume. E da mesma forma, para um amigo doente, é agradável, é animador ouvir boas palavras, ouvir um conselho cordial. Você tem algum amigo que está doente? Leve boas palavras a ele. Saiba levar boas palavras. Da mesma forma que algumas pessoas têm alergia a alguns perfumes, tome cuidado com alguns conselhos, dê só conselhos cordiais. Tome cuidado com o que você for falar perto de pessoas que estão enfermas. Por favor, não seja desagradável. Se a pessoa tiver uma enfermidade em que ela esteja passando por um problema sério, se essa pessoa tem uma doença grave e você tem alguém na tua família ou algum conhecido que já partiu com aquela mesma doença, não é o momento de dizer, fulano também morreu disso. A Bíblia está dizendo que o conselho cordial dá vida, que o conselho cordial alegra, dá ânimo para aquela pessoa. Tome cuidado com o que você vai falar para aquela pessoa. Perfume, tem diferença de perfume. Tem perfume adequado para cada momento. Você já ouviu falar que há perfumes para dias frios e para dias quentes? Há palavras para se dar quando a pessoa está doente e há palavras para se dar quando a pessoa está alegre. São palavras diferentes muitas vezes. Aliás, perfume. Você já leu aquelas letrinhas, aquelas 3 letrinhas nos frascos de alguns perfumes, EDT e EDP? Pois é, procure pela EDP, que é água de perfume e não água de toalete. Qual a diferença? A água de perfume tem uma concentração de essências e óleos bem maior, nem tanto, mas um pouco maior, o que ajuda na fixação, dura mais tempo. Então, perfume, se for EDP, é melhor que o EDT, por isso a diferença de preço. E também saiba que há diferença de perfumes para usar em dias quentes e em dias frios. Não sabia? Pois é, agora está sabendo. Famílias e subfamílias olfativas, mostrando que há várias espécies de perfumes. Há notas de perfume, algumas
Alguns perfumes são apropriados para algumas ocasiões. E tem isso? Tem. Da mesma forma que existem amigos apropriados para algumas situações e não para outras. Ouvi o pastor Cláudio Duarte esses dias falando sobre a diferença de alguns amigos. Tem amigos que são bons para dar conselhos, ótimos amigos para dar conselhos. Aquela pessoa que quando você está passando por uma dificuldade, pode ligar para ele, ele vai te atender e vai te orientar muito bem sobre o que fazer, vai te colocar para cima. Nem sempre esse é o mesmo amigo bom para se viajar. Às vezes você tem um amigo bom para viajar. Não é muito cordial com as palavras, não tem muita sabedoria para te orientar em uma situação difícil, mas é uma pessoa que sabe viajar junto. É uma pessoa que sabe dividir despesas. Não é aquela pessoa que se pendura como um carrapato e tenta sugar tudo que puder de você naquela viagem. Então há amigos e amigos. Da mesma forma que há perfumes diferentes, há amigos para momentos diferentes também. Você pode não entender da mesma forma, mas eu expresso aqui que eu concordo com o que o pastor Cláudio Duarte disse. Então, ter amigos é bom. Ter amigos é mais que bom, é ótimo. Tem amigos que te levam nas costas. Procure estar perto de amigos desse tipo. Não abandones o teu amigo. Olha, novamente Salomão falando sobre o relacionamento entre as pessoas. Isso abre caminho para Deus. Não é que bons amigos salvam. Bons amigos nos ajudam a nos aproximar de Deus. Eles não nos atrapalham. Eles não nos chamam para fazer coisas erradas. Eles nos chamam para boas ações. A Bíblia orienta: não abandones o teu amigo, nem o amigo do teu pai, nem entres na casa do teu irmão no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Vamos explicar esse versículo, dentre várias interpretações que ele pode assumir. Vamos começar pelo final. Melhor é o vizinho perto do que o irmão longe. Muitas vezes vai te ser mais útil um bom vizinho perto do que um bom irmão longe. Ele vai te ser mais útil, vai poder te ajudar mais. Por isso você tem que tratar muito bem o teu vizinho. Deve tratar muito bem os teus amigos, não deve abandoná-lo. E nem os amigos do teu pai, porque ajudaram teu pai, que é a pessoa mais importante na tua vida. Sim, o pai, mãe, esposa, filho, você entendeu? São as pessoas mais importantes da tua vida. Então, se alguém ajudou teu pai, é como se tivesse te ajudado. Se alguém ajudou tua mãe, é como se tivesse te ajudado. Porque se não tivesse ajudado teu pai não teria condições de fazer por você aquilo que ele fez. Então, se ele te fez de alguma forma, foi porque algum amigo o ajudou a fazer aquilo. E você deve a ele gratidão também. Há uma orientação aqui sobre não entrar na casa do irmão no dia da tua adversidade. Isso significa que no dia que você estiver passando por um momento difícil, no dia que você estiver doido da vida, irritado, soltando fogo pelas ventas, não vai importunar aqueles que estão quietos. Não é que você não deve pedir socorro no momento que uma calamidade vier sobre você. Aqui nós estamos vendo que é melhor o vizinho perto do que o irmão longe. O vizinho perto, ele vai te socorrer no momento de calamidade. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui que no dia que você estiver irado, irritado, bravo, não vá discutir com o teu vizinho. Não vai discutir. Não entra na casa dos outros para ficar reclamando dele ou de quem quer que seja. No dia que você estiver irado, bravo, por favor, se controle. Fique na tua casa. Fique na tua casa. É melhor do que você criar uma situação embaraçosa e acabar ofendendo aquela pessoa com quem você está conversando, com o teu irmão. Não faça isso. Seja sábio. Algumas vezes eu já cheguei em casa e falei para minha esposa. Falei: amada do meu coração, por favor, não me lembre de nada que eu tenho que fazer. Não me cobre nada.
Não me lembre do que eu esqueci de fazer e não me pergunta por quê. Eu vou tomar um banho, eu vou dormir um pouco, eu vou descansar, porque eu estou muito irritado e eu não gostaria de descontar em você, porque eu estou muito irritado com algo que aconteceu. E você não tem culpa disso. Então, por gentileza, faça isso e não me pergunte o porquê. E o que a abençoada pergunta? Primeira palavra que sai da boca? Por quê? Na verdade não é uma palavra, né? Porque é separado. E com acento no final. Por quê? Eu falo, amor, por favor, depois eu falo. É melhor fazer isso do que arrumar uma discussão. Então, siga o meu exemplo nesse ponto. Amigo é o irmão que podemos escolher. Então, cultive boas amizades. Cultive boas amizades, sim. As que não são boas, você entendeu? Deixe pra lá. Ser sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que tenha alguma coisa que responder àquele que me desprezar. Um filho sábio alegra o coração do seu pai. Um filho sábio é o orgulho do seu pai. Um pai que tem um filho sábio, uma filha sábia, ele se alegra com isso. E se ele vier a ser ofendido de alguma forma, ele não será por conta de algum comportamento do seu filho. Pai, se eu andei aprontando alguma coisa e gerei desgosto, me perdoa. Eu acho que eu já pedi perdão de tudo que eu fiz, que dei desgosto. Mas, gente, eu já aprontei. Já aprontei e aprontei com meu pai. E aprontei com meu pai por não ser sábio. Nesse ponto, não siga meu exemplo. Não siga. Pai, o senhor se lembra quantos anos eu tinha? Tinha uns 10 anos. 10, 11 anos. Nós morávamos em Guarulhos e a cena a seguir me fez recordar aquele momento. O senhor se lembra quando nós fomos andar de bicicleta? Descemos ali da residência onde nós morávamos. A velocidade foi aumentando, aumentando, aumentando. Eu estava com uma sacola na garupa da bicicleta, com algumas garrafas. E de repente eu achei que o senhor ia se desequilibrar e nós iríamos cair. Eu larguei aquela sacola. Tudo bem, eu não fui sábio. Eu deveria ter jogado a sacola para trás e não para frente, onde o senhor caiu em cima das garrafas. Pois é, irmãos. Acabei aí causando um acidente. Justo no local onde meu pai caiu, eu joguei uma sacola cheia de garrafas de vidro. Não eram garrafas plásticas. Ali naquele momento eu não fui sábio. Então agora eu não sou exemplo a ser seguido. Então um filho sábio, se eu tivesse sido mais sábio, eu teria dado alegria para o meu pai. Na verdade eu causei algum sofrimento para ele. Não está ligado diretamente ao que eu estou falando. Eu só estou dizendo isso porque eu me lembrei, estou me recordando aqui. Mas um filho sábio, ele alegra o pai. Ele é motivo de alegria para o seu pai. Então, que sejamos filhos sábios para ter essa alegria a transmitir para os nossos pais. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Você sabe que símbolo é esse? Um símbolo legal, bonitinho. Não, não é um símbolo bonitinho, não é um símbolo legalzinho. É um símbolo de perigo. Perigo biológico. Cuidado quando você olhar para um lugar e houver um símbolo como esse, se afaste dali, porque senão você vai sofrer por não ter conseguido interpretar o que aquilo significa. Muitas vezes Deus manda sinais para as nossas vidas e nós devemos tomar cuidado. Se você ver este símbolo, tome cuidado,
Isso indica radiação. Isso mata. O avisado vê o mal e esconde-se. Viu alguma coisa, sentiu o cheiro do perigo, se afasta. Não, eu sei que perigo não tem cheiro. Uma maneira figurada. Se há alguma aparência de perigo em uma situação. É isso que eu quis dizer. Tudo bem? Prosseguindo. Tome cuidado. Deus manda sinais para a tua vida e você tem que evitar os lugares perigosos. Não seja inconsequente, não seja simples, não seja ingênuo. A simplicidade aqui está relacionada, ou significa, melhor dizendo, ingenuidade. Viu que é perigoso frequentar aquela praia. Tem algumas pessoas que não são jovens, já têm uma certa idade, já estão maduros. Tem uns que estão já quase caindo do pé, mas se acham com 16, pensam que tem 16, 17 anos. Vem o perigo e desafiam o perigo. Quando a pessoa é mais nova, ela ainda tem alguma agilidade, mas com o passar do tempo, a agilidade ela vai deixando o corpo de um ser humano e tem que se tomar cuidado. Então nós devemos ser prudentes, não seja imprudente. Aqui a Bíblia está nos orientando a ser prudentes, a sermos espertos, a evitarmos situações que vão nos causar prejuízo. Tá certo? Quando alguém fica por fiador do estranho, toma-lhe tu a sua roupa e penhora-a pela estranha. Já falamos sobre ser fiador. A Bíblia orienta a fugirmos de um contrato de fiança, fugirmos de ser fiador de alguém. Em que situação devemos e podemos ser fiador? Naquela situação seguinte, a pessoa tem que pagar uma dívida. Você se propõe a pagar no lugar dela, caso ela não pague. Você só deve se propor a pagar aquela dívida, caso a pessoa não pague, se, por acaso, ela não pagar, você tiver condição de pagar e ainda o fato de ter pagado a dívida não prejudicar a tua amizade com aquela pessoa. Nesse caso, você pode ser fiador dela. É uma ajuda que você dará. Mas não seja fiador se você não tem como pagar ou se ela não pagar, aquilo te causar aborrecimento. Aí é preferível falar, não serei fiador. É preferível continuar com a amizade. E se a pessoa romper a amizade por você ter falado não, é porque ela não era tua amiga. E toca a vida. O que bendiz ao seu amigo em alta voz, madrugando pela manhã, por maldição se lhe contará. O que quer dizer isso? Imagine a cena, você bendizendo o seu amigo de manhã, isso vai ser tido por ele como se fosse uma maldição, como um aborrecimento. Aqui Salomão joga nos dois extremos. Aquele que bendiz, aquele que fala bem do seu amigo de manhã, vai ser interpretado como se fosse uma maldição para aquele amigo. Que mal há em bendizer alguém pela manhã? Não há mal nenhum em bendizer alguém pela manhã. O mal há em bendizer alguém em alta voz, madrugando pela manhã. Isso vai ser algo tremendamente desagradável. Imagine você chegando na frente da casa do teu amigo às 5 da manhã, em um feriado, e começando a gritar: bom dia, meu amigo! Fala, meu camarada! Vamos pescar! É hoje! Acorda! Você acha que aquele amigo vai se sentir feliz? Alguns até podem se sentir, mas Salomão não se sentiria. E ele nos orienta a não agirmos da forma como aquele amigo que, madrugando, gritando, começa a bendizer o amigo pela manhã. Não, aquilo é desagradável. Salomão quer dizer o seguinte: saiba se comportar. Não é porque ele é teu amigo que você chega gritando na casa dele, dando escândalo. Já fiz coisa parecida, sim. Verdade, já fiz, não faço mais. Então, olha só.
Isso serve para os familiares também. Chegar e acorda! Você acorda assustado, gritando, o coração dispara. Isso não é legal. Acorda! Ah, já fiz isso. Não faço mais. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa, um e outro são semelhantes. Como que é a mulher rixosa? O que é a mulher rixosa? A mulher briguenta. É como um gotejar, é uma tortura. E há algumas que extrapolam o simples gotejar. Salomão diz que aquele que a contivesse, aquele que a controlasse, teria o poder sobrenatural e milagroso de controlar o vento. E a sua mão direita seria capaz de conter o óleo sem que ele se derramasse. Uau! Seria bom controlar o vento? Seria bom controlar o vento. Seria bom ter o poder de segurar o óleo na mão. Ter uma habilidade, na verdade, uma habilidade qualquer. Salomão aqui cita segurar o óleo na mão como algo difícil. Mesmo com a mão direita, que é a mão mais predominante para algumas pessoas. Aquela que tem mais habilidade para fazer as coisas. Se alguém conseguisse controlar uma mulher rixosa, briguenta, também teria este poder sobrenatural. Poder de controlar os ventos. Já imaginou? Controlar uma mulher briguenta é como controlar uma tempestade. Eu sei que não é possível, mas é o que Salomão está dizendo. Então, se você é noivo, se você é solteiro, se você está namorando alguém, tome cuidado. Porque se meter com mulher briguenta, você não tem o poder de controlar o vento. Você vai se dar mal. O que um vento vai causar? A mesma coisa que a mulher briguenta para você. Então, fuja da mulher briguenta. Tá, e se você é casado, não fuja mais. Já não dá mais tempo de fugir. Aí aperta o cinto e peça para Deus misericórdia. Você já está no olho do furacão. Agora não tem como fugir. O melhor lugar é ficar no olho do furacão, bem firme, pedindo a misericórdia de Deus. E vai na fé que Deus te ajude e tenha misericórdia de você. Segurar o óleo, assim é fácil, mas o exemplo que Salomão está dando aqui é de tentar segurar o óleo com as mãos, não em um recipiente. Impossível. Como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Olha só, que coisa interessante. Da mesma maneira que um ferro bate em outro ferro para dar uma forma mais útil àquele ferro contra o qual está se batendo, assim é um amigo com o seu próximo. Da mesma maneira. Aqui Salomão está falando de afiar. Então vamos colocar aqui uma faca e um afiador. Da mesma maneira que um ferro passa no outro para dar uma forma melhor a um deles, assim o amigo, ele muitas vezes tem momentos de atrito, de choque, a ponto de, se fossem feitos de ferro, sairia até faísca. Quando um tenta ajudar o outro a ser uma pessoa melhor. Então, quando alguém chegar e tentar te corrigir, para tentar deixar você uma pessoa melhor, saiba reconhecer nessa pessoa um verdadeiro amigo e não um inimigo. O verdadeiro amigo, ele muitas vezes vai te contrariar. Ele não vai te ajudar. O falso amigo vai te ajudar a afundar. Você vai estar afundando e ele vai estar concordando com você naquilo de errado que você estiver fazendo. Mas o verdadeiro amigo não. Ele estende a mão, te puxa a orelha e fala: homem, por que você duvidou? Como Jesus disse a Pedro: por que duvidaste, homem de pouca fé? Só que Jesus estende a mão. Estende a mão e fica do nosso lado em todos os momentos da nossa vida. Jesus é esse amigo que nos corrige.
E muitas vezes a gente sente que saiu até faísca. Sente aquela vergonha pela correção que Deus nos fez, mas Ele faz isso não para nós vivermos envergonhados, mas para termos aquela vergonhazinha de não fazermos novamente aquilo. O que guarda a figueira comerá do seu fruto, e o que vela pelo seu Senhor será honrado. A lei da semeadura e da colheita. Você quer desfrutar de algo bom? Faça coisas boas. Quer comer figo? Cultive figos. Se você quiser se espetar, se estrepar na vida, plante espinhos. Haja com rispidez com as pessoas. Seja deselegante, mal educado, porque as pessoas vão fazer o mesmo com você. Mas se você souber cultivar boas amizades, você também será bem cultivado pelos bons amigos. E aquele que vela pelo seu Senhor será honrado. Seja um bom trabalhador, um bom profissional, um bom empregado. Você vai ser reconhecido. Deus vai te abençoar. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Antigamente, não existiam espelhos. Os espelhos foram inventados pelos venezianos por volta do ano 1300. Até esse momento, os homens se viam refletidos em outros objetos. Sim, em metais e mesmo na água. Uma água calma, serena e tranquila, refletia objetos da mesma forma que refletia também imagens daquilo que ficava próximo. Da mesma forma que o rosto era refletido na água, se fosse escrito este versículo após a invenção do espelho, certamente Salomão diria o seguinte: como no espelho o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem corresponde ao homem. Como assim? Tão certo quanto o espelho ou o reflexo mostra o que é a pessoa, é o coração. O coração se faz conhecido pelas ações daquela pessoa. Então vamos lá. O coração do homem corresponde ao homem. O que há dentro do homem pode ser conhecido por aquilo que o homem exterior faz. As ações mostram o que há por dentro daquela pessoa. Jesus disse que não há árvore má que dê fruto bom. E não há árvore boa que dê frutos maus. Nós vamos produzir aquilo que somos. Quer conhecer uma pessoa? Observe as ações. As ações falam mais alto do que as palavras. Disse alguém: não consigo ouvir o que tu dizes, porque o que você faz fala mais alto. Os romanos tinham um ditado em que as palavras movem, mas o exemplo arrasta. Os exemplos são mais fortes que as palavras. É mais ou menos isso que Salomão está dizendo. O que há dentro do coração pode ser visto por aquilo que a pessoa faz. Tome cuidado com as pessoas com quem você anda. Se elas andam fazendo coisas ruins, elas não são pessoas boas. A não ser que você queira enxergar isso. Só que é uma incoerência. A pessoa é o que o seu interior é. O inferno e a perdição nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. O inferno, para Salomão e para qualquer um, é um local onde sempre cabe mais um. Da mesma maneira, ele diz que os olhos de um homem ganancioso nunca se satisfazem. A ganância, a cobiça leva os homens a desejarem sempre mais, mais e mais. Por mais que eles tenham, eles sempre querem mais, nunca estão contentes com coisa alguma, sempre buscam mais. São insatisfeitos, não sabem ser agradecidos a Deus. Conquistaram uma casa nova, querem uma outra maior. Conseguiram a outra maior, querem uma maior ainda.
Compraram um carro mais novo, querem um mais novo. Compraram um mais novo, querem um carro zero. Tem um carro zero, mas saiu outro modelo, querem um carro do outro modelo, 0 quilômetro também. Nunca são agradecidos a Deus. Umas pessoas que são assim, elas não têm vida. Elas não desfrutam daquilo que existe nesta terra, que Deus concedeu para que nós dessas coisas desfrutássemos. Não seja uma pessoa como a perdição e o inferno, para quem nada basta, sempre quer mais, quer mais, quer mais. Pare com isso. Você pode buscar algo mais, mas saiba estar contente com aquilo que você tem. Não espere ser feliz quando tiver algo, seja feliz com aquilo que você tem. E quando tiver algo mais, continue feliz. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, e o homem é provado pelos louvores. O crisol é para a prata. O que é crisol? É este recipiente onde a impureza é separada da prata. É este vasinho, é um candinho. Sim, o candinho é o crisol. Então, da mesma forma que o candinho serve para separar a prata das impurezas, o forno serve para separar o ouro das impurezas que nele há. O forno serve para melhorar a qualidade do ouro. Da mesma forma, o homem é provado pelos louvores. Há muitas pessoas que caíram em desgraça porque não souberam receber elogios. Saiba receber elogios, seja grato, mas não se ache o melhor de todos por ter recebido elogio. Muitas vezes Deus permite que você seja elogiado, para que você seja aperfeiçoado, para que você se torne não arrogante, mas humilde, e a arrogância vá saindo de você. Deus permite momentos em que você vai ser colocado em uma situação em que muitas pessoas vão se arrogar, mas você não deve ser arrogante, deve ser e continuar sendo humilde. Ainda que pisasses o tolo com uma mão de grau, entre grãos de cevada pilada, não sairia dele a sua estultícia. O que quer dizer isso? Vamos lá. O que é um grau? É um pilãozinho. É um pilão. A palavra de Deus diz que se você pegasse uma pessoa tola, uma pessoa insensata, uma pessoa que não quer ser corrigida, e batesse nela, pilhasse, como se você pilhasse o trigo para separar a parte boa da parte útil, da parte comestível. Ainda que você tentasse pegar um tolo e o expusesse a um sofrimento, a castigos grandes, de nada adiantaria, porque é um tolo. Ele insistiria em fazer tolice. Um tolo não aprende, nem que seja com muito sofrimento. É uma pena, vai continuar sofrendo. Uma pessoa tola, não adianta nem querer bater nela, porque a loucura dela, a estultice, não vai se afastar dela. Por quê? É tola. Não adianta querer brigar com uma pessoa tola. Não adianta espancar a pessoa tola. Não vai funcionar. Não adianta a mulher querer resolver o problema do marido tolo à base da pancada, da gritaria, da pancadaria. Não, não pode fazer isso. Vai orar. A solução é orar e crer no milagre. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre o gado. O que Salomão está dizendo aqui? Salomão está se referindo a uma comunidade pastoril nesse aspecto. Está dizendo, olha, procura conhecer o estado dos teus negócios. Tem situações que nós devemos entregar nas mãos de Deus e confiar. Mas tem situações em que nós devemos agir, tomar cuidado com algumas coisas. Devemos fazer algumas coisas para termos um benefício daquilo, para desfrutarmos de algo. O teu trabalho, ele é importante. Deus o colocou para você, através dele, ter o teu sustento. E você não deve fazê-lo de qualquer forma. Você deve fazê-lo com cuidado, procurando conhecer, se aperfeiçoar na arte do teu trabalho. Faça cursos,
se aperfeiçoe, se esforce, estude, se empenhe. Faça melhor do que você fez ontem. Porque fazendo isso, você será abençoado. Salomão está orientando aqui, Deus enviando a sua palavra através do sábio rei Salomão, dizendo, preste atenção naquilo que você está fazendo, procure melhorar a tua atividade a cada dia. Se você cria animais, procure criá-los de uma maneira melhor. Se você vende algo, procure ideias criativas em como vender mais aquilo. Deus vai te orientar se você buscar. Agora, se você disser, está bom do jeito que está, não. Procura conhecer mais sobre aquilo que você faz. Estude aquilo que você faz. Se você vende ovos, procure conhecer um pouco mais como melhorar uma estratégia de venda ou como melhorar a qualidade daqueles ovos. Deus vai te abençoar. Se você se dispor a conhecer um pouco mais, Deus vai fazer vir ideias na tua cabeça e você será abençoado. Isso se aplica a qualquer profissão. Aplique esse cuidado, conheça mais a tua profissão e Deus vai te abençoar. Salomão está dizendo que as riquezas não duram para sempre e duraria a coroa de geração em geração. Salomão está dizendo sobre a efemeridade, sobre as coisas desta terra serem passageiras. Por mais que você tenha riquezas, saiba do seguinte, elas não vão durar para sempre. Em um momento, elas acabarão. Podem não acabar em tuas mãos, mas na mão dos teus filhos, netos, bisnetos, pentanetos, elas um dia acabarão. Então, a Bíblia nos orienta a não colocarmos a nossa confiança na incerteza das riquezas, mas em Deus que sempre estende as mãos para todos nós, sempre supre as nossas necessidades. Quando se mostrar a erva e aparecerem os renovos, então ajunta as ervas dos montes. O que Salomão está dizendo aqui? Trabalhe. Faça as coisas no seu devido tempo. No verão, faça aquilo que você deve fazer no verão. No inverno, aquilo que você deve fazer no inverno. Na primavera e no outono também. Não deixe de trabalhar, não se acomode. A vida, ela anda. As oportunidades surgem e muitas vezes podem surgir apenas uma vez. Aproveite as oportunidades que te são dadas. Não fique de braços cruzados. Faça o trabalho que tem que ser feito. Se você aproveitar as oportunidades que Deus te dá, você vai ter com certeza uma boa colheita. E se você se empenhar, se você se dedicar, a consequência vai ser essa. Os cordeiros serão para te vestires e os bodes para o preço do campo. Se você trabalhar, se você cuidar, se empenhar em fazer o teu trabalho da maneira correta, as coisas não te faltarão. Deus vai providenciar o necessário. Deus vai abrir as portas. Agora, se você ficar de braços cruzados, com certeza a necessidade vai bater à tua porta. Então, se você cuidar de ovelhas, vai ter o produto da ovelha. É a pele daquela ovelhinha que ele criou. Aquela ovelhinha bonitinha um dia vai ser utilizada de alguma forma para proveito do homem. Sim, aquela ovelhinha bonitinha se transformou nesta bela peça decorativa ou em algum cobertor. Mas Deus aqui não está ensinando nada sobre crueldade com os animais. Ao contrário, Deus não se agrada de quem é cruel com os animais. E Deus se importa muito com os animais. Não é matéria da aula de hoje, numa outra oportunidade falaremos. Deus se importa e leva em consideração, sim, o bem-estar dos animais. Leia o livro de Jonas que você vai saber, só para adiantar. Então, se você trabalhar, você vai colher os frutos do teu trabalho. É isso. E, finalmente, e haverá bastante leite de cabras para o teu sustento, para sustento da tua casa e para sustento das tuas criadas. Deus vai preparar o teu sustento através do teu trabalho. Foi assim que Deus estabeleceu. Você deve se esforçar, conhecer, se dedicar a trabalhar. E se você se empenhar nisso, você vai ter
o suficiente, não só para você. Você vai ter também para toda a tua casa e para os teus empregados. Não só você se beneficiará, mas outras pessoas também se beneficiarão do fruto do teu trabalho. Portanto, mais uma vez, embora a palavra preguiça não apareça neste capítulo, Salomão está dizendo que você tem que se esforçar, tem que se empenhar, seja trabalhador, seja uma pessoa proativa, seja uma pessoa que faça as coisas. Porque se assim você agir, você com certeza será o maior beneficiado, além de levar benefício também a outras pessoas. E, finalizando, conclusão. Algumas mudanças são muito custosas, embora pequenas para muitos de nós. Muitas vezes uma mudança é necessária. Para alguns é uma pequena mudança, para outros uma mudança muito grande. Só que não é possível continuar agindo de uma determinada forma, esperando que os resultados sejam diferentes. Se eu sempre agir de uma forma e continuar agindo dessa forma, os resultados vão continuar sendo os mesmos. Se eu quero uma promoção em um serviço, no meu trabalho, e eu não me esforço, eu não faço nada para demonstrar meu empenho, se eu não procuro conhecer mais, se eu não entro em algum curso de especialização, Deus está falando aqui que a coisa não vai mudar para você. Você tem que se dispor a fazer algo diferente, algo de bom, para que algo de bom aconteça na tua vida. Este capítulo fala bastante sobre isso. Nós lemos no versículo 17 o seguinte: como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Eu estou aqui como teu amigo. Estou aqui para te mostrar algumas atitudes que você pode tomar a partir de hoje e receber os benefícios que você sequer imaginava. Eu estou aqui como um amigo te dizendo que, olha, tal coisa você precisa melhorar. E não fique aborrecido comigo, porque eu estou aqui fazendo o papel e, na verdade, sou o teu amigo para isso. Nós temos alguns amigos, mas temos o melhor amigo. E nosso melhor amigo, não há ninguém melhor que ele, é Jesus. Porque ninguém fez por nós aquilo que ele fez. E eu aqui, como amigo teu que sou, eu quero ajudar a afiar o teu rosto. Eu quero te ajudar a ser uma pessoa melhor. Embora isso possa causar em você um certo aborrecimento, eu me arrisco a ser este teu amigo para te dizer algo por demais importante, algo que vale a eternidade. Eu quero te dizer que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi registrado no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 6. Jesus Cristo é o caminho, não é um dos caminhos. Eu sou teu amigo, estou te falando isso. Jesus Cristo não é uma das verdades, Jesus é a própria verdade. E Jesus é a única vida. Quer ter vida eterna? Tenha com Deus. Quer ser salvo? Entregue a tua vida a Cristo. Reconheça-o como Senhor da tua vida. Creia que Deus o ressuscitou dos mortos e será salvo. Jesus disse que ele era o caminho e não um dos caminhos. Então, saiba disso. O Salvador é Jesus Cristo. Não é algo para você se aborrecer, é algo para você se alegrar, porque estou te falando a pura verdade. Mesmo que você fique cismado comigo, talvez você pense, Marcelo, mas e o que eu sigo? Estou repetindo, reproduzindo as palavras de Jesus para você. Você crê em Jesus? Crê naquele que morreu e ressuscitou dos mortos para te salvar? No Filho de Deus? Pois bem, não precisa crer no que eu digo, creia no que ele diz e seja salvo. Saiu faísca? É porque eu sou teu amigo. Deus te abençoe, até a próxima aula, era isso que tínhamos para hoje, e fique com este hino final desta aula, que eu acho
fantástico, maravilhoso. Deus os abençoe e até a próxima aula. Soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. When I am on your shoulders, you raise me up to more than I can